Muito bem, pessoal. Bom dia. Vamos à nossa aula de hoje? Pois bem, então hoje nós vamos estudar um novo conteúdo e o tema da nossa aula de hoje é expressões envolvendo as operações estudadas. Então nós vamos considerar brevemente, pessoal, algumas expressões numéricas envolvendo não só as 4 operações que nós consideramos até aqui, mas também a potenciação. Então vamos lá, olha. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Veja as cédulas que Fernanda e Selma receberam de mesada. Então você vê que ela recebeu uma nota de 5, uma nota de 10, uma nota de 5, uma nota de 10. E no caso, isso foi Fernanda. E Selma, 2 notas de 10 e uma de 5. Observe como podemos indicar a quantia que cada uma delas recebeu. No caso de Fernanda, você pode multiplicar o 2 vezes 10 mais 5. Ou seja, eu posso somar o 10 mais 5 uma vez, 2 vezes. Aqui é 10 mais 5. Vocês concordam comigo? Que aqui é 10 mais 5? Então vamos lá. Então, de fato, ali é 10 mais 5. Então, nós podemos representar a situação da seguinte forma. Olha. Então, aqui é 10 mais 5, né? Isso aqui. E aqui também é 10 mais 5. Então, nós temos 10 mais 5 uma vez, 10 mais 5 duas vezes. Eu poderia muito bem ter escrito dessa forma. 2 vezes 10 mais 5. Então, nesse caso, pessoal, é resolver o que está dentro do parêntese, certo? E depois resolvemos a multiplicação. Mas na prática, quando não tem nenhum parêntese, geralmente nós resolvemos multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Se tem potenciação, você resolve primeiro a potenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Isso somente quando nós não temos nem parênteses, nem colchetes, nem chaves. A gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Mas passando adiante a esse capítulo, então nós podemos ver que aqui vai ficar assim, né? Vai ser 2 vezes 10 mais 5. 10 mais 5 dá 30, né? Ou perdão, 15. Já estou dizendo a resposta já completa. Então 10 mais 5 dá 15. Quando eu multiplico 2 vezes 15 dá 30. Que é o valor da quantidade que Fernanda ela tinha. 10 mais 10, 20. 5 mais 5, 10. 20 mais 10, 30. E nesse caso é um pouco diferente, né? Eu teria o 2 vezes 10 mais 5. Notem que o 10 aqui agora vai ser 2 vezes, né? E aqui nós temos o 5 uma vez. Nesse caso aqui, pessoal, por que eu não posso multiplicar, somar primeiro e depois multiplicar? Porque nesse caso a gente não tem nenhum parêntese, tá vendo? Então, nesse caso, a primeira operação a ser feita vai ser a multiplicação, nessa ordem. Você multiplica primeiro e depois soma. Nesse caso, nós somamos primeiro por causa do parêntese. Aí o parêntese estabelece a prioridade, ou seja, qual é a primeira operação a ser realizada. Então, nesse caso, a operação primeira a ser realizada é 10 mais 5. Depois faz a multiplicação. Nesse caso, não. Multiplica-se primeiro e depois soma. Viu que parece o mesmo problema, mas não é o resultado? Então, olha, dizemos que 2 vezes 10 mais 5 e 2 vezes 10 mais 5 são expressões numéricas. Estão escritas de forma diferente.
Embora essas expressões sejam formadas pelos mesmos números e pelas mesmas operações, elas têm valores diferentes. Como aqui, aqui daria 25, né? Ó, é o que está sendo ilustrado aqui, ó, no caso de Fernanda, né? Primeiro nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar, depois multiplica. 10 mais 5, 15. Baixou o 2, depois só multiplicar. 2 vezes 15, 30. Nesse caso aqui, ó, primeira coisa, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 10 dá 20, mais 5, 25. Certo? Agora, veja só. Quando as expressões numéricas têm parênteses, resolvemos primeiro as operações que estão dentro deles. É o que eu havia falado para vocês. Como, por exemplo, 15. Essa operação aqui é divisão, né? Vocês lembram, né? Dividido por 5 menos 2. Nesse caso, você vai resolver primeiro essa operação, vai conservar o número e o sinal, como está aqui. Depois, você coloca aqui o resultado dessa operação que está dentro do parêntese. 5 menos 2 dá 3. Agora ficou uma divisão simples. 5 dividido por 3. Se você fosse fazer a divisãozinha normal, 15, perdão, né, gente? Por 3, aí você iria 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, 0. Então nós encontramos o 5, que é a resposta aqui. Nesse caso aqui, como é que ficaria? Da mesma forma, pessoal. Nós faríamos 4 mais 6, 10. Depois que você resolver, é que você vai colocar o expoente. Lembrando que quando você resolve a operação, quando sobra um único número, o parêntese desaparece. Você não iria colocar assim, olha. 10 elevado a 2. Não faz sentido. Por quê? Porque quando você fez essa operação, o resultado ia ser apenas um número. Nesse caso, então, você vai simplesmente colocar o número e o expoente. O parêntese vai embora. Ok? Olha nesse caso aqui, ó. Veja só. 10 mais 4 vezes 8 menos 6. Você vai resolver primeiro o que está aqui dentro. Coloca o resultado. 10 mais 4, 14. Coloque o sinal de vezes. E aqui você vai colocar o que foi feito dentro do parênteses. Uma maneira simples, bem intuitiva, você colocaria. Vamos colocar um quadrado representando essa operação, sinal de vezes normal, e outro quadrado colocando essa operação lá. E você vai, olha, veja só. Aí você vai aqui, olha. 10 mais 4, 14. 8 menos 6 dá 2. Viu? Agora restou só esses dois números. Vamos finalizar então. É só multiplicando, olha. 14 vezes 2. Se você quiser fazer uma continha normal, vamos fazer aqui. Aqui tem espaço, né? Seria 14 vezes 2. 2, vamos lá. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1, 2. Resposta, 28. E esse caso aqui, gente? Nesse caso, olha só o que vocês vão fazer. Vocês fariam primeiro o que está aqui dentro. Depois faria a multiplicação. Lembrando que a prioridade aqui é o parêntese, tá? Então vamos lá. Olha só. 4 mais 18 dá 22. Então, fiz a soma, coloco o resultado, coloco o sinal de vezes, coloco 2. Agora ficou a multiplicação simples, né? Se nós formos fazer essa multiplicação aqui, nós teremos aqui, ó. 22
vezes 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Que é o nosso resultado aqui. Certo? Muito bem, gente. Então, vamos interromper um pouquinho desse vídeo. Nós voltamos num outro vídeo, dando sequência a essa aula, tá bom? Então, vamos lá.